Olá, hoje nós vamos mostrar para vocês o uso da função SI do Excel, muito utilizada na maioria das planilhas que a gente usa no dia a dia. Iniciaremos com uma fórmula simples dessa função, para explicar mais a sintaxe, e posteriormente, no decorrer do curso, vocês terão a oportunidade de incrementar o uso dessa função com outros argumentos. Ok? Então, para essa demonstração, vamos utilizar aqui uma tabela de vendedores com seus volumes de vendas respectivos e uma tabela de condições, onde são oferecidos 3 argumentos referente a faixas de volume de vendas e as comissões respectivas. No caso, até um volume de vendas de R$15.000, a comissão será de 10% a ser paga aos vendedores. Para uma comissão acima de 15.000 e até 20.000, será de 15%. E acima de 25.000, a comissão será de 20%. Então, vamos construir a nossa fórmula através da função SI para calcular a comissão dos vendedores. Vamos posicionar aqui na célula C3. Tá? Então, toda fórmula começa com o sinal de igual, como a nossa é a função SI, então igual SI, abre parênteses. Observe que o Excel sempre mostra a sintaxe da função, né? Ele faz um teste lógico. Se for verdadeiro, a função será atendida, caso contrário, você pode construir uma nova pergunta. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Se o volume de vendas, no caso aqui, que está em B3, for menor ou igual ao primeiro argumento da tabela de condições, que é 15.000, sempre separando os argumentos com ponto e vírgula. Então, eu perguntei, se o volume de vendas for menor ou igual a 15.000, o percentual será de 10%. Ok? Ponto e vírgula novamente. Agora eu vou para o segundo argumento. Se, abre parênteses, o B3 for menor ou igual a 25.000, ponto e vírgula, o percentual será de 15%. E por fim, como é o último argumento, eu não preciso mais fazer a pergunta. Eu posso já colocar direto o percentual do terceiro argumento. Ok? Agora vamos repassar a fórmula construída. O que eu perguntei? Eu perguntei, se o volume de vendas que está em B3 for menor ou igual a 15.000, o percentual será de 10%. Se essa condição não for atendida, eu vou para a segunda pergunta. Se o volume de vendas que está em B3 for menor ou igual a 25.000, o percentual a ser pago será de 15%. Se essa condição também não for verdadeira, o percentual então será de 20%. Ok? Feita a fórmula, vamos arrastá-la para os demais vendedores. Ok, gente? Observe que, conforme o volume de vendas, foi calculado o percentual de acordo com a condição que está na tabela à direita. Por exemplo, o vendedor João Alberto tem um volume de vendas de R$50.000. E, de acordo com a tabela, o percentual dele é 20%. E foi calculado exatamente aqui os 20%. Ok? Nós podemos também dar uma incrementada nessa fórmula, porque aqui nós acrescentamos na construção da fórmula todos os valores e os argumentos que constam na tabela de condições. Que, para uma tabela pequena, isso funciona bem, atende ao nosso objetivo, mas que, se você tiver que fazer qualquer modificação na sua tabela de condições, quanto aos limites do volume de vendas, quanto aos percentuais a serem pagos, você terá que ir lá e alterar a sua fórmula. Então, observem, por exemplo, esse novo cenário. Nós vamos colocar aqui nessa área sombreada todos os limites que estão na nossa tabela de condições. Por exemplo, o primeiro argumento é que, se o volume de vendas for até 20.000, o percentual será de 10%.
O segundo argumento diz que, se for até 25 mil, o percentual será de 15%. E se for acima disso, o percentual será de 30%. Tá? Observem agora, na fórmula do Excel, que não existe mais os valores 15 mil, 20 mil, 25 mil e os respectivos percentuais escritos dentro da fórmula. Eles estão todos referenciados. Então vamos repassar aqui cada argumento. O primeiro deles diz que, se o volume de vendas que está referenciado em B3 for menor ou igual ao E8, o que é E8? É o conteúdo dessa célula, que no caso é 20 mil. Vamos agora para o segundo argumento. Se o B8 for menor do que E9, que é exatamente os 25 mil, o percentual será de 15%, que é o F9. E, por fim, o percentual está referenciado como F10. Ok, gente? Qual que é a grande vantagem de trabalhar dessa forma? É que, se porventura você tiver que modificar qualquer uma dessas referências, a sua fórmula vai automaticamente estar alterada. Agora vamos arrastar, como fizemos na outra planilha, essa fórmula para os demais vendedores. Ok? Observe que, assim que eu arrastei a fórmula que está em C3 para os demais vendedores, os percentuais estão todos zerados. Por que isso aconteceu? Porque as nossas fórmulas estão naquela condição que vocês já viram anteriormente, na condição de fórmula relativa. À medida que eu vou arrastando de uma linha para outra, as referências também vão se alterando. Por exemplo, eu estou na célula C4. Observe que as referências aqui já foram alteradas. Se eu passar para a célula C5, já abaixou mais uma linha. Ok? Como que a gente resolve isso? Lembrando aquele conceito que nós já vimos, fórmula absoluta, nós vamos fixar todas as referências dos argumentos. Então, posicionando aqui na célula C3, vamos fixar os argumentos. Então, posicionando no início de cada referência, tá? Vamos clicar a função F4, ok? Aqui também no F8, no E9, no F9 e no F10. Observem que eu deixei livre as referências, a referência B3, que refere-se ao volume de vendas de cada vendedor, porque à medida que eu for arrastar, a referência do vendedor também terá que ser alterada. Ok? Agora eu vou arrastar novamente a fórmula que está em C3 para os demais vendedores. Assim que eu arrastei, os percentuais agora foram devidamente calculados. Observem, por exemplo, o percentual do vendedor Henrique. Ok, gente? Ele tem um volume de vendas de 20 mil e obteve um percentual de comissão de 10%, que conforme a nossa tabela, se for até 20 mil, o percentual é exatamente de 10%. Então, relembrando a grande vantagem, se posteriormente vocês quiserem modificar ou o volume de vendas nos argumentos ou os percentuais, automaticamente sua tabela será atualizada. Por exemplo, vamos alterar aqui o último argumento, que está com um percentual de 30% para 35%. Assim que eu mudo aqui na tabela de argumentos, todos aqueles vendedores que têm um volume de vendas acima de 25 mil, automaticamente o percentual já mudou para 35%. Ok? Então é isso, pessoal, que eu gostaria de mostrar para vocês, né, o uso da função se. Esse é o padrão, né, sintático, né, de utilização dessa função, muito utilizado, tá? E posteriormente, no decorrer do curso, sugiro que vocês fiquem atentos aos demais argumentos, né? Tem um argumento e, tem um argumento ou, que podem ser utilizados de forma separada ou conjugada, e assim eles aumentam a flexibilidade do uso dessa função se, amplamente utilizada e de muita utilidade no nosso dia a dia.
Agradeço a atenção de vocês e até breve.